Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando. Vamos falar hoje sobre um dos maiores setores dos fundos imobiliários aqui no Brasil, lajes corporativas. Vão acabar com o home office? Ainda vale a pena investir? Quais as melhores opções de investimento? Fica aqui no vídeo que vamos falar hoje sobre tudo isso. Como sempre, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Reduzimos a quantidade de vídeos para 2 por semana para aumentar a qualidade dos nossos vídeos, tanto em conteúdo quanto em questão de edição. Então ativa o sininho aí para que você não perca nada, beleza? Principalmente agora que os vídeos estão mais escassos. Bom, vamos falar de fundos imobiliários de lajes corporativas. Que diabos são lajes corporativas? As lajes corporativas são, na prática, prédios localizados geralmente nos grandes centros urbanos, que comportam escritórios de empresas privadas ou públicas. E claro, existem fundos imobiliários que se dispõem a concentrar suas aquisições e operações nesse tipo de imóvel, onde o investidor ganha tanto na valorização das cotas, que acompanha a valorização dos imóveis, quanto no recebimento mensal dos proventos, o que acontece com todo tipo de fundo imobiliário, na verdade. Bem, esses imóveis geralmente são ranqueados pelos critérios do mercado em classes que vão de C a AAA. Em teoria, quanto maior o ranking desse imóvel, melhor a infraestrutura e mais caro o valor do metro quadrado. E alguns principais critérios que são levados em conta para fazer esse ranqueamento são localização, área útil, número de vagas de garagem, altura do pé direito, gerenciamento predial, que são catracas, elevadores, monitoramento, etc. E claro, os fundos imobiliários buscam por investimentos em ativos do mais alto nível. Só que estamos passando por um momento de mudanças desde o início do ano passado, né? O mundo todo está uma loucura. E um dos principais movimentos, até culturais, que ocorreu foi a migração do trabalho convencional em um escritório para o home office. E muitas empresas que antes eram receosas quanto a esse movimento tiveram resultados bem interessantes e até já falaram que planejam sim manter o trabalho remoto mesmo quando a situação estiver voltada ao normal. E aí que surgiu o questionamento: os fundos imobiliários de lajes corporativas irão conseguir manter os seus inquilinos? Vamos lá, os FIIs desse segmento já foram suficientemente penalizados em questão de vacância dos imóveis, de recebimento de aluguéis, desde o início da pandemia. Eu diria que foi o segundo setor mais afetado atrás dos shoppings. Mas com a retomada gradual das atividades presenciais, que é o que está acontecendo já por agora, o movimento esperado é que essa taxa de vacância caia, mas não acredito que vai voltar aos patamares anteriores, já que algumas, talvez muitas empresas, vão continuar com o regime de trabalho remoto. O mais provável que aconteça é que o mercado vá se ajustando aos poucos no que diz respeito à oferta e demanda. Quando a procura por escritórios em lajes corporativas for menor, naturalmente os valores cobrados também serão menores, o que pode atrair outras empresas a ocuparem esses espaços. E aí, naturalmente, os preços vão se ajustando. Então, o setor deve sim ser penalizado, principalmente aqueles com imóveis de menor qualidade, porque as grandes empresas que optarem por voltar às atividades presenciais vão ter novas oportunidades em imóveis vagos de qualidade que foram deixados por outras empresas. Então, instabilidade no curto prazo até que o mercado se autorregule novamente, é isso que se espera. Mas vale a pena entrar agora então? Bom, quando se decide entrar em um ativo, a decisão mais importante não é sobre quando, mas sim a escolha desse ativo, qual setor. Porque os fundos imobiliários desse setor podem sim cair, mas podem já começar a se recuperar. No curto prazo as coisas acontecem de maneira aleatória. Então é um setor que, se você pretende investir, não tem por que esperar. Eu acredito sim no setor, não é o meu preferido aqui no Brasil, mas tem um percentual da minha carteira lá e vou continuar aportando. Mas onde aportar? Vamos dar uma olhada aqui em quais são as melhores opções do segmento. Vamos fazer um rankzinho aqui, né? Um top 5, algo do tipo. Vamos ver no que dá. São 49 fundos imobiliários enquadrados no segmento de lajes corporativas, sendo 46 fundos de tijolos, ou seja, que investem diretamente nos imóveis, compram e gerenciam seus aluguéis, repassam para os investidores, e 3 fundos de papel, que são aqueles que compram títulos atrelados a ativos de renda fixa, geralmente os LCIs ou os CRIs. E aí você pensa, puta que pariu, 49 ativos, como que eu vou analisar cada um? Vai tomar um tempo do... Aí que tá. Você não precisa fazer uma análise completa de todo o fundo imobiliário da bolsa.
Na verdade, você vai pela exclusão. Você vai adotando alguns filtros porque existe muita porcaria na bolsa. Então vamos dar uma filtrada aqui utilizando alguns critérios e ver o que resta para analisar. Eu vou aplicar os seguintes filtros nesses 49 fundos imobiliários. Primeiro, eu vou eliminar os fundos imobiliários destinados a investidores qualificados. Alguns FIIs aceitam aporte somente para investidor qualificado, ou seja, aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão investido ou possuem um certificado da CVM. Como eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, já vou excluir os fundos imobiliários com essa restrição. O segundo filtro que eu vou excluir são os monoinquilinos. Fundos que possuem apenas um inquilino têm um risco bem mais elevado, porque se esse inquilino sair, toda a renda é perdida. Muitos dos monoinquilinos são fundos imobiliários de agências bancárias, fundos que alugam vários imóveis para o Banco do Brasil, para o Bradesco, por exemplo. E aí já entra outro fator de risco, porque a gente está vendo o processo de migração dos bancos para o digital, com agências sendo fechadas, então, sem monoinquilino. Terceiro filtro, fundos imobiliários com baixa liquidez. Uma das vantagens dos fundos imobiliários em relação ao investimento tradicional em imóvel, você comprar um apartamento ou algo do tipo, é a liquidez, a capacidade de transformar alguma coisa em dinheiro. Ativos com baixa liquidez, além de apresentar maior dificuldade em negociação, pode resultar em uma má precificação do ativo, já que quanto mais negociado um ativo é, mais bem precificado ele está. E você não vai querer ficar fazendo valuation de tudo quanto é fundo imobiliário que existe para saber se é um preço justo ou não, né? Pelo amor de Deus. Quarto filtro, baixo market cap. Eu vou excluir os fundos imobiliários com menos de 250 milhões de valor de mercado. Por quê? Se tratando de escolher bons ativos para o longo prazo, um bom início é ir por aqueles com um maior valor de mercado. Fundos com baixo valor de mercado em ativos geralmente vão estar associados a poucos imóveis ou imóveis de baixa qualidade. A gente está buscando os melhores, a nata. Quinto filtro, pelo menos 3 imóveis. Esse filtro poderia até ser maior. Nos Estados Unidos, os REITs, que são similares aos FIIs aqui, com algumas diferenças, têm milhares de imóveis. Mas por se tratar de um mercado relativamente novo aqui no Brasil, ainda não temos fundos imobiliários com muitos imóveis. E os FIIs com poucos imóveis também representam um risco um pouco maior, já que se der algum problema com um dos empreendimentos, boa parte da renda vai ser perdida. Então é melhor que a gente comece com os mais diversificados. Sexto filtro aqui para a gente aplicar: pelo menos 3 anos de mercado. O tempo de mercado é essencial porque um fundo novo ele ainda não se provou. Não tem todo o know-how necessário para passar confiança para o investidor. Sem falar que fundos com pouco tempo não têm dados suficientes para embasar uma análise bem feita. Então, de certa forma, acaba meio que sendo um tiro no escuro. E tá bom, né? Nem precisa de muito esforço aqui. Só a gente aplicar só esses filtros aí nos 49 FIIs do setor, vão sobrar apenas 3. E agora a gente pode fazer uma análise um pouco mais profunda para ver se está tudo certo, analisar a governança, os imóveis, quais são os inquilinos, etc. E sem enrolação então aqui, vamos falar brevemente sobre cada um desses. Se você quiser uma análise completa de qualquer um desses ativos, deixa aí no comentário que a gente pensa no seu caso. Começando então pelo HGRE11, provavelmente o top 1 do setor, fundo administrado pela Credit Suisse, 13 anos de mercado, 1,5 bilhão de market cap, 21 imóveis em 4 estados do país, uma área bruta locável de mais de 205 metros quadrados. Atualmente paga um dividend yield de cerca de 6,23% ao ano. Provavelmente é o FII mais seguro do setor, multi-inquilino, multi-região, multi-imóveis, gestor incrível, possui um ponto negativo, tá? Que é a vacância, tá atualmente em 23%, muito devido ao movimento de home office que vem acontecendo também. Mas a expectativa é que essa vacância seja reduzida nos próximos anos. Próximo fundo imobiliário que passou em todos esses critérios foi o Vino, da Vinci Offices. 8 anos de mercado, avaliado em 760 milhões de reais. Gerido pela Vinci e atualmente possui 9 imóveis que estão divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Um dividend yield no último ano de 8,06%. Desse fundo imobiliário eu destaco 2 pontos. Primeiramente, uma vacância muito baixa de apenas 4%, que é um ótimo indicador, mas tem um aspecto muito controverso nesse fundo imobiliário, já que o inquilino mais importante é a própria gestora. 27% do seu portfólio está alocado para a Vinci Partners, o que pode gerar um certo conflito de interesse, né?
fica uma situação até meio estranha, mas até então nenhum problema. De qualquer jeito, vale a pena ficar de olho. Por último, sobrou o RCRB11, Bravo Renda Corporativa, 21 anos de mercado, market cap de 538 milhões de reais. Possui 10 imóveis, também distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro, um yield de 6,8% nos últimos 12 meses, gerido pela Rio Bravo. Outro FII com uma diversificação bem interessante, hoje está com uma vacância física de 14%. Esses foram os 3 fundos que passaram na lista. Eu vou deixar aqui 2 menções mais que honrosas para o KNRI e a LZR11, que são fundos imobiliários chamados híbridos, que possuem lajes corporativas, mas também imóveis de outros segmentos, e são ótimos fundos imobiliários. Provavelmente o KNRI é o fundo mais seguro e mais representativo do IFIX, que é o índice que mede a performance dos fundos imobiliários. Lembrando mais uma vez, então, que os fundos que a gente analisou, que a gente jogou no filtro ali, são aqueles que investem apenas no segmento de lajes corporativas, beleza? Desses aí que eu citei, o único que eu invisto é o HGRE, embora ainda não tenha montado completamente minha carteira de FIIs. E só lembrando, pessoal, que qualquer ativo cabe em uma carteira bem diversificada, não quer dizer que é errado investir em FII monoimóvel ou com pouco tempo de mercado, mas devido ao alto risco, o ideal é que ele represente uma parcela pequena da carteira. Então, no fim das contas, invista no que você quiser, mas faça uma gestão de risco. No meu caso, como meu capital está 100% em renda variável, os fundos imobiliários cumprem uma função de ser a parte mais segura da minha carteira. Então, eu sempre vou optar por procurar aqueles mais seguros, com menor risco, bem diversificados. E bem, pelo vídeo de hoje é isso. Deixa o seu like, deixa o seu top fundos imobiliários de lajes corporativas e o que você acha do setor. Quero saber sua opinião. Se inscreve no canal e até o futuro.